provação de que tudo é possível nessa vida. Ai, Tudo é bem, verdade, Cláudia? isso é verdade. Tudo bem, e você? Obrigada pelo Tudo convite, ótimo. obrigada por tudo. Tá bom a imagem? Eu não sei, porque aparecem as pessoas aqui, então eu não consigo enxergar se tá bom, tá dando pra me ver normal. Tá dando pra te ver super bem. Eu só tô com receio das pessoas estarem te ouvindo bem. Deixa elas dizerem. Olha, tem a Rô Migliatti, acabou de entrar. Oi, Sheila, tudo bem? Digam pra nós, falem pra gente. Vocês estão ouvindo bem? Eu, a Cláudia. Oi, Naoka, tudo bem, Sheila? Oi, Tony. E aí, galera, vocês estão ouvindo bem a gente? Deixa eu só ouvir um feedback deles e aí a gente já começa. Tudo bem? Tá, que bom. A Dani acabou de dizer que está nos ouvindo. Então, Cláudia, vamos começar hoje a live. Seja bem-vinda ao canal da Adoção. Hoje é uma live, gente, muito especial para mim. Que, na verdade, eu conheci a Cláudia através das redes sociais dela, que ela tem uma história tão encantadora e, ao mesmo tempo, tão de mulher guerreira, batalhadora, sabe? Ela e o marido dela tem, assim, uma trajetória muito bonita, que começou aqui em São Paulo. Eu também sou de São Paulo, mas eu não a conhecia. E futuramente, um dia, quem sabe, né? A gente pode até se conhecer nas indas e vindas dela ao Brasil, que hoje em dia... Bom, mas deixa ela contar um pouco dela para vocês, né? Então, Cláudia, por favor, conte-nos um pouco da sua história. Tá, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, agradecer a presença de um monte de gente. Tô vendo meu cunhado, minhas amigas, as tentantes que já conseguiram, que não conseguiram, minha irmã. Tô vendo todo mundo aqui aparecendo, tô muito feliz. Enfim, de ter vocês aqui me assistindo a minha história de adoção, nesse canal que eu acho lindo, o canal da adoção, pra mim é assim... É uma graça, eu adoro ver os posts, eu acho de uma responsabilidade incrível, eu acho que retrata muito bem a adoção como condição de vida, né? Assim, eu acho que depois que a gente entra nessa, a gente não sai mais. E você tem representado muito bem, no meu ponto de vista, assim, eu amo ver os posts e, enfim, as lives. Então, quem ainda não conhece o canal da adoção, por favor, né, esteja lá, porque é uma graça e eu fico muito feliz de estar aqui de verdade mesmo. Então, Lu, obrigada de coração. Mesmo. Eu é que agradeço, Gina. Obrigada pelas palavras, pelo carinho, por esse feedback, que é super importante, porque isso nos motiva, né? Fazer mais coisa, porque a gente vê que tá dando certo, a comunicação tá chegando. Então, isso para mim é o que importa. Com certeza. E agora fala pra gente um pouco de você. Tá, vou resumir, bem resumidinho, porque a gente tem muito para falar, né? Eu sou a Cláudia Migliaccio, eu sou uma ex-tentante, eu descobri a infertilidade com 39 anos. Eu fui daquelas que demorou para tentar engravidar, né? Enfim, tinha meus projetos de vida profissionais, enfim, como muitas mulheres hoje. E quando eu descobri a infertilidade, eu fui atrás de profissionais e na época não me disseram que eu tinha que ter pressa por conta da idade, reserva ovariana, qualidade de óvulos, etc. Eu não entendia nada, deixei passar, fiz 2 fertilizações e tive meus 2 negativos aos 42 anos. Na verdade, assim, em relação à adoção, eu já, desde muito cedo eu falava, né? Eu me lembro, eu até conto no meu canal do YouTube, que eu me lembro de eu pequenininha falando assim, 15 anos, né, jovem, ainda não entendi nada da vida. Ai, com tanta gente, com tanta criança precisando de uma casa, eu não vou ter filho. Eu acho que no fundo, quem pensa em adotar tem lá dentro, assim, alguma coisinha, né, uma sementinha plantada, mas a gente não dá muita atenção, porque existe uma movimentação natural, né, da sociedade, que é você se relacionar, namorar, casar, e aí, enfim, querer o filho, e aí você sempre vai tentar, né, o biológico. E aí você fecha os olhos e seu coração para todas as outras possibilidades. Então, resumindo, é isso, e hoje eu sou mãe adotiva, né, sou mãe de coração de 2 riquezas que me arrepia só de falar e de pensar que eles existem na minha vida. Que legal, Cláudia. Muito bonito, sabe? Ver você falar assim com lágrimas nos olhos, porque é emocionante. Você transborda emoção, sentimento, carinho, amor. É muito bom ouvir e ver você, sabe? Falar disso. E me diz, depois de tudo isso, né? Aos 39 anos, não ter dado certo, as FIVs, você teve medo? Algum medo, assim, do tipo, e agora? Ou você já logo saberia, vou partir para adoção mesmo, ou não?
Teve algum receio? Porque até então você morava aqui no Brasil, né? Só contextualizando as pessoas. Sim. Na verdade, assim, alguns meses antes da gente fazer a fertilização in vitro, eu e meu marido, a gente chegou a pensar em entrar com adoção, o processo e tudo mais. E aí a gente falou, bom, a gente vai no fórum, descobrir mais, etc. E aí a gente marcou uma consulta com o médico que me fez a fertilização in vitro. E aí eu marquei mais pra frente, porque eu ainda tinha, enfim, outras coisas para organizar do trabalho, porque a gente só pensa em trabalho, em São Paulo é uma loucura, né? E aí, quando eu cheguei na consulta, o médico me deu aquele banho de água fria e falou, minha amiga, você não tem mais um dia para pensar, você tem que fazer a fertilização in vitro. E aí eu comecei a fertilização, comecei a me preparar, os exames, tudo de novo e tal, nananã, e aí acabou que deixei para trás. Então, para ser bem honesta, quando a gente está no processo de fertilização in vitro, o foco é todo para isso. Não pensei em nada. Aí a gente teve o primeiro negativo, o segundo negativo. Eu não consegui foi muito sentir nada. Espaçado? O espaço não, entre um filho e outro? Duas, uma atrás da outra, setembro e outubro, pá, foi assim, papum. Eu não tinha tempo, né? Meu médico falou, Cláudia, tem que fazer rápido, não tem mais, você precisa fazer isso com urgência. E aí, eu fui nessa onda do urgente e fiz uma, deu negativo, eu tava em Marília, na casa do meu irmão, que até viu aí um pedacinho da transmissão, ou tá aí, sei lá, e aí ele me deu todo o suporte e tal, e eu voltei para São Paulo, no domingo passei na farmácia, e já tinha reservado, eles ficaram me esperando para me entregar o kit de medicamento para já começar a segunda. Então, assim, eu não tive muito tempo para pensar no que seria, sabe? E quando veio o segundo negativo, o meu chão abriu. E aí eu não conseguia mais pensar em nada. Eu acho que, eu não sei nem dizer se foi uma depressão que eu tive. Foi um negócio tão louco que eu fiquei meio apática, assim. Eu parecia o sapo dentro da água morna, sabe? Assim, deixa ferver que eu já não sei mais nada. E aí a gente conversou, eu e meu marido, nesse dia, quando a gente pegou o segundo negativo, e ele me falou, olha, você quer fazer o que agora? Eu falei, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu só sei que eu não quero mais fazer FIV. Eu não aguento Então, eu ia mais. te perguntar. Então, é muito sofrido a FIV? Eu nunca nem pesquisei sobre. Diz pra gente, assim, é um processo dolorido, é algo desgastante, é algo, eu sei que é custoso, é um tratamento um tanto quanto alto, né, assim, tem pelo SUS, mas é uma fila interminável, então assim, se você tem urgência, como foi o teu caso, você tem que partir pro particular, né, enfim. E me conta um pouco, como foi, assim, você desistiu por quê? Porque realmente era caro, porque realmente era sofrido fisicamente, era sofrido emocionalmente, né? Então, na verdade, assim, fisicamente, eu não posso dizer que eu tive nada. É chato eu tomar as injeções, claro, né, para indução dos ovários, para você ovular mais e tal. Essa parte é enjoadinha. Tive um desconforto abdominal, porque, enfim, os ovários começam a inchar por conta da produção dos óvulos. Por mais que eu não tenha produzido muito, eu sentia desconforto. Tinha muita idade, eu não ia produzir muito, né? Mas eu sentia desconforto. Mas a parte física, eu acho que a gente tira de letra. Mulher é muito forte, né? Assim, a gente tem essa coisa de lidar com... O nosso desejo tá na frente, então você fecha o canal da dor e de qualquer coisa e segue. Mas, assim, é uma bomba hormonal e também a gente tá falando de uma coisa muito importante, que é um filho, né? Eu sempre falo pras meninas, não é ir na podóloga, né? Vai lá e tipo, faz o pé e volta. Não, né? Tipo, é um sonho, é a tua vida que tá em jogo, né? Você quer um bebê, enfim. Então é muito, muito difícil essa parte emocional. E quando acabou, o que realmente me motivou a dizer eu não quero mais fazer a fertilização foi essa questão emocional. Porque eu sou muito, 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 como diz uma amiga minha, Raika, visceral. Assim, tudo pra mim é muito grande, eu sinto tudo, sabe? Assim, quando eu acredito mesmo. Então, pra mim, eu caí do 20º andar. Eu tinha certeza que ia dar certo, entende? Então, quando não deu certo, pra mim, foi muito, muito difícil. E aí eu falei, não quero mais passar por isso. Eu sou covarde, assim, perto das mulheres que eu conheço do projeto, que depois, se você der a oportunidade, eu vou falar a respeito. Eu vejo, assim, mulheres que fizeram 8, 9, 10 fertilizações in vitro. E eu tiro o chapéu, assim, sabe? Porque eu falo, como é que consegue? Eu parei na segunda. Eu sou um nada perto de uma mulher dessa, porque realmente eu não tive mesmo como continuar. Eu parei por aí.
E nunca pensei em voltar atrás. Nunca pensei. Eu acabei de ganhar uma ação contra o convênio para que ele pagasse a minha fertilização in vitro, que eu movi quando eu fiz a fertilização in vitro. Meu advogado me ligou e falou, e aí, vai fazer? Eu fiz, não, obrigada, passa para outro. Eu não quero. E realmente, assim, não mesmo, assim. É dolorido, mas é dolorido emocionalmente. Isso sim, é muito puxado. A parte financeira, a gente dá um jeito, você trabalha, você junta, você faz, pede empréstimo, faz o que for, né? Mas o emocional, ele é muito desgastante, muito. Tá. E aí você decidiu partir para adoção. E quando surgiu a ideia da adoção, veio logo a ideia de ter 2 filhos ou não? Foi por um acaso? Na verdade, assim, quando chegou janeiro, a gente fez fertilização no final do ano, né? O segundo negativo foi novembro. Aí a gente combinou que a gente não ia falar de filho. Até outro ano, ou enfim, a gente encerrou o assunto, fechamos a lojinha e a gente viajou e tal. E quando a gente voltou, quando a gente chegou de viagem, passou o Natal, passou o Ano Novo, a gente voltou no dia 25 de dezembro, viu a família e tal, não sei o quê, voltamos para casa, passou o Ano Novo, o que a gente vai fazer? Adotar. Vamos voltar para aquele plano inicial. Meu marido sempre disse que queria adotar, sempre. Ele falava, não vou colocar filho no mundo. Ele era mais radical ainda, isso antes da gente se conhecer. Mas aí volta aquilo que a gente já falou, né? A sociedade, a gente entrando em rosco, quando vai ver você quer ter filho biológico, você quer fazer tudo do jeito que todo mundo faz, né? Você não pensa. Sim. E aí veio aquela coisa de, tá, vamos fazer. Nós somos o primeiro casal a chegar no fórum, no primeiro dia que o fórum abriu. O fórum abriu, era meio-dia, era 11h30, a gente estava lá porque a gente achava que abria cedo. Olha a ansiedade da pessoa. Então a gente foi o primeiro casal, assim, pá. E ali a gente já tinha tudo, a gente já tinha colocado. Eu com 42 anos. Eu vou ter um filho só? Eu sempre quis ter 2. Mas é agora, nunca mais. Porque se eu não coloco 2, eu vou ter um, depois sabe Deus quando vai vir o segundo, isso pode demorar demais. Então, vamos abraçar os 2 de uma vez e vamos fazer com 2. E aí a gente colocou desde o início 2. Ah, legal. Isso deve ser também algo por conta da constituição familiar. Você tem bastante família, assim, a família é grande? Você tem um grupo grande de irmãos? Então é isso. Tem. Porque sou eu e meu irmão. Então, eu tô acostumada a ter reuniões muito pequenas, familiares. Tenho tios, primos, mas são muito também na deles. Então, quando passa Natal, quando meu pai era vivo, era meu pai, meu irmão, minha mãe e eu. Então, hoje em dia é só eu, minha mãe e meu irmão. Então, é uma coisa menorzinha. Acho que por isso também que eu, por enquanto, penso em apenas adotar um. Mas não sei não, viu? Porque às vezes eu falo, Emílio, será que mais pra frente? Então, tem isso, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Por isso que eu falo, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Não. Melhor não. E aí, me conta, você começou esse processo no fórum aqui em São Paulo, maravilha. Quando que surgiu na sua vida a possibilidade de você se mudar para América Central? Isso já estava nos teus planos? Você não teve, assim, um medinho de falar, gente, agora? Porque você já estava com um processo aqui em São Paulo, né? Então, mesmo que você adotasse e se mudasse, ou se mudasse e voltasse para ver as crianças, enfim. Como que se deu isso? Você não teve medo? Gente, você tem família e não, é sozinha. Como é que é essa rede de apoio? Você não tem medo de encarar todos esses desafios que seriam ter filhos, mudar para um outro país e cuidar tudo sozinha? Como foi isso? Bom, então, aí é uma história curta, aconteceu tudo muito rápido, mas é uma longa história com um monte de detalhes. Eu vou tentar resumir ao máximo. Na verdade, assim, a gente tinha entrado com o processo, já tinha feito, estava terminando o curso de adoção, que foi de 3 meses, aquele curso que a gente faz, né, o grupo de apoio. E aí, tocou o telefone, uma proposta do meu marido para a gente sair do país. A primeira coisa que a gente pensou foi, o que a gente faz com essa informação agora, porque a gente está esperando ser habilitado. A gente faltava, na verdade, a gente terminar o curso e fazer as entrevistas para a gente ser habilitado. E a gente não queria interromper isso. Bom, fomos ao fórum, aí a gente tem... Deus, assim, é tão grandioso, né? Tudo tão perfeito. A gente chegou no fórum, a gente deu de cara com um rapaz que a gente conheceu lá, gente boníssima. E a gente ia falar com eles, vai perguntar como é que a gente faz agora, né? Se vocês me disserem que a gente vai ter que interromper o processo, a gente não vai aceitar a proposta. Foi exatamente isso que a gente disse. E aí ele falou, não faça nada, fica quieta,
vai até onde dá, e aí você viaja. Vai demorar muito o seu perfil, até 3 anos, vai demorar muito você ter teu filho numa dessas. Quando você for chamada, você vai estar aqui de volta, então fica quieta, não fala nada. Ele me botou pra fora do fórum, literalmente. Assim, um anjo, né, de luz pra chegar e se preocupar, porque podia ter deixado eu falar lá e me lascado, né? Enfim, e aí eu voltei pra trás, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, não falei com ninguém. E aí comecei a me preocupar com as entrevistas. A gente fez a entrevista com assistente social, tudo certo. Fizemos a primeira entrevista com a psicóloga, mas a psicóloga decidiu, naquele ano, naquele momento, colocar 2 entrevistas ao invés de uma. Então ficou faltando a parte em que a gente ia falar sobre o perfil da criança. Só faltava isso. E ela agendou para 15 dias antes da gente vir aqui para Costa Rica, vir embora. Até aí tudo bem, ia fazer a entrevista, a assistente social já tinha aprovado a minha casa, falei, eu faço a entrevista, finalizo isso, só falta o perfil. Se ela me chamou para essa segunda parte, é porque a primeira parte já tá tudo certo. Então eu explico o perfil para ela assino o documento, PT saudações, vou. Quando me ligarem, eu volto para o Brasil e resolvo tudo. Meu marido conversou na empresa e falou, olha, estou num processo de adoção no Brasil, assim, como a empresa tem no Brasil também. Ele falou, se acontecer alguma coisa e eu precisar ficar alguns meses no Brasil, eu posso voltar para o Brasil, trabalhar pelo Brasil e aí depois venho para cá de novo. Tudo bem, não tem problema, tudo certo. No dia da bendita da entrevista, ela me manda um WhatsApp e me fala, Cláudia, tô te ligando para desmarcar a entrevista porque eu não tô bem de saúde e não vou conseguir fazer entrevista hoje. Na mesma hora, o que eu perguntei, Lu? Quando é que vai ser? Porque eu tinha 15 dias, eu já ia embora. E aí ela me falou, olha, eu tirei umas férias e aproveitei bem e eu vou ficar 2 semanas fora. Me arrepia de lembrar, me dá até um negócio de lembrar o que eu senti. Loucura. Porque não ia dar tempo. Quando ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu já estava 3 dias na Costa Rica. E aí eu falei pra ela, não tem como a gente fazer, sei lá, eu deixei um documento com perfil, né, todinho preenchido, deixei lá, assinado, reconhecido firma como coisa, olha, essa parte da reunião a gente já fez aqui no documento, a gente já escolheu. Sim. Mas ela falou que não aceitaria, que tinha que ser pessoalmente e que meu processo então ia ser suspenso até que eu pudesse voltar. Então assim, a Costa Rica não entrou na minha vida planejado, não foi. Foi assim, uma intervenção mesmo que hoje eu sei que foi de Deus, sabe, assim, que cruzou meu caminho e falou, vem cá, né? E eu me lembro muito bem do dia que eu saí do fórum, a primeira vez que eu fui, que eu conversei com esse mesmo senhor, esse mesmo rapaz, e ele falou pra mim assim, Cláudia, você vai demorar um pouquinho, porque seu perfil, ele é bem restrito por conta da idade, até 3 anos, demora bastante e tal. Eu acho que uns 6, 7 anos para você conseguir seus filhos. E na hora eu fiz a conta, eu falei, putz, você é mãe com 50 anos. Eu me lembro, assim, de eu saindo e pensando isso, sabe? Putz, 50 anos, 2 pirralhinhos de 3 anos, tô na roça, né? Será que eu vou dar conta? E aí, tipo, fiquei com isso na cabeça, mas foi. E aí, aconteceu tudo isso, viemos pra cá. Quando aconteceu dela me falar que não teria jeito, eu comecei a chorar, entrei em pânico, fiquei desesperada. Porque, óbvio, né, tudo desmoronou de novo. Eu falava que, assim, quando você faz uma fertilização e desce, você pensa, abortei um sonho, né? Vai de novo, abortei outro. Pra mim, esse processo ser quebrado no Brasil, pra mim foi um aborto também. Chorei demais, gente, chorei muito. E aí, passaram alguns dias, assim, sabe? A gente vai criando força, vai pensando, fala, pera, mas como é que funciona aqui, né? E quando eu entrei então você já, quando saiu do Brasil com essa infeliz situação, você já pensou, gente, chegando na Costa Rica, eu vou tentar me inteirar. Quem sabe eu não posso adotar lá? Você já saiu daqui pensando nisso? Na verdade, não. Na verdade, eu comecei a pensar quando eu recebi a negativa dela, eu tava aqui. Porque eu tentei resolver essa questão. Porque aí ela te deu o feedback que o seu processo seria interrompido porque você não estava presente. Exatamente. Aí que eu peguei e falei, bom, então, aí chorei primeiro, né, sofri tudo que tinha que sofrer, porque eu não tinha condição mais de pensar. Meu mundo abriu de novo, falei, meu Deus, de novo. Acho que não é pra eu ser mãe, eu acho que muita gente pensa isso, viu? Acho que não é pra eu ser mãe. Acho que não é pra eu ser mãe, porque eu não tenho um parceiro correto, porque eu faço fertilizações errado, porque eu tô esperando há muitos anos a adoção. Acho que não é pra mim.
não é possível, Deus não quer. A gente acaba viajando nisso, né? E aí todo mundo pensa, lógico, pô, tantas tentativas, né? Enfim, quantos xixis no palito eu não fiz, Lu? Muitos, entende? Achando que agora vai, até descobrir a trompa obstruída, e depois descobre, então não faz mais xixi no palito porque não tem jeito. Então é tanto negativo que quando você recebe mais um, acabou, assim, pra mim tinha acabado. E aí enfim, depois que chorei muito, meu marido trabalhando, enlouquecido naquela fase de adaptação e etc. E ficou tudo por minha conta. E aí eu comecei a procurar aqui. E aqui chama PANI, que é o Patronato Nacional da Infância. E aí, quando eu entrei no site, de cara eu já entrei nos documentos que eles têm com todos os relatórios de adoção anuais, quantas famílias entram com pedido de adoção, quantas adoções saem por ano, etc. E o tempo que demora de acordo com a idade. Então, se você quer um filho de 0 a 3 meses, demora tipo 2 anos e meio. Se você quer um filho, uma média mais ou menos. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, não é à toa que eu tô aqui, eu vou fazer esse negócio agora. E aí aí eu já comecei a pesquisar onde é que tinha um PANI por perto, fui, aí não era com adoção, tinha que ser na central, aí fui na central. Aí me disseram que a gente tinha que se apresentar em casal, qualquer dia da semana, aí a gente foi, menos sexta, aí a gente foi, os dois juntos, e começamos o processo em dezembro do ano passado. Assim, fizemos a primeira entrevista, que é quando a gente se apresenta e diz que tem vontade de adotar, né? E aí eles fazem alguns questionamentos, e se nesses questionamentos você já estiver de acordo, aí eles te convidam para participar do primeiro taller, que é a primeira palestra que eles fazem para pais que querem adotar, né? Que legal, que história interessante, né? Você Uma loucura, né? Deus faz tudo certinho. Deus é muito sábio, né? Porque ele encaixa as coisas na sua vida no momento certo. Então você teve aí alguns momentos de tristeza, né? Insatisfação, frustração, para depois ter um momento de muita alegria com a chegada dos seus pimpolhos. Quanto tempo durou, desde quando você deu entrada até a chegada deles? Foram 11 meses. Na verdade, sim, da documentação foram 9 meses, foi uma gestação. Mas no momento que eu fui a primeira vez lá, que para eles já conta como parte do processo, né? Porque você vai lá e eles te explicam, olha, você precisa de uma assistente social e de uma psicóloga, você tem 2 opções. Ou você faz pelo PANI ou você paga privado, particular. A gente optou em pagar particular porque, a gente tinha condição e agilizaria um pouquinho o processo, e a gente sairia da frente de quem não tem condição, né? Porque a partir do momento que você está na fila para esperar uma assistente social, uma psicóloga, você está na frente de outras pessoas que não têm condição para fazer isso. Então, a gente decidiu fazer por esses 2 motivos. Porque a gente podia fazer e a gente queria apressar mais, e segundo, porque a gente queria sair da frente de quem não tem condição. Porque são 9 pessoas na Costa Rica inteira para tratar da adoção. São muito poucos profissionais. E aqui, assim, a coisa funciona muito bem. Então, sabe, se a gente pode também contribuir, vamos lá, né? E aí a gente foi bom para nós, para eles, então deu tudo bem. E foi isso. Então, aí a gente fez essa documentação e a gente entregou no finalzinho de fevereiro. E finalzinho de outubro, começo de novembro, que começou toda a história da gente conhecer as crianças e tudo mais. E me conta, como é que foi depois, assim? É igual aqui no Brasil, você faz a aproximação, você encontra, você já leva para casa. Como foi, assim, você sozinha, sem sua família estruturada, dá conta de um casal de gêmeos lindíssimos, fofíssimos? Como foi essa experiência? Conta pra gente. Então, total de realização, né? Ai, nossa senhora, é uma loucura, é uma emoção, assim, que você... Enfim, ligaram pra gente, aí a gente viu as fotos deles, né? Aí já dá igual aqui. É igual aqui. Você vai lá ver, ouvir o histórico. Isso, eles fazem assim, eles entregam primeiro um documento, você chega lá, você não sabe pra que você vai. Eles não contam. A gente precisa que vocês 2 compareçam aqui dia tal hora. Aí você chega lá, quando você entra na sala da assistente social, ela te dá um documento e já consta ali, o PANI informa que está mostrando, sei lá, né, apresentando o perfil do fulano, ciclano, Isabela, Ismael, do processo tal. E aí você assina pedindo sigilo a respeito desse processo, porque se você não aceitar, você também não pode falar sobre ele, né? E acabou ali. Sim.
Então, aí você assina se responsabilizando a manter aquilo ali fechado, independente do que aconteça. E aí, nessa hora que você vê esse papel, você já dá aquele desespero. Ai, meu Deus, realmente é isso, pra isso que eu vim aqui. Né? Aí já dá aquela coisa, assim, uma loucura. Aí ela lê todo o expediente da criança, passo a passo de cada um. Eles têm um relatóriozinho de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, o que eles são capazes de fazer, quais as palavras que eles falam, personalidade, eles fazem tudo, Nossa. eles têm tudo a respeito da criança. Tudo Histórico detalhadinho. médico, o que a criança apresentou até hoje, se teve alguma coisa, se não teve, tudo, o histórico, tudo. Quando finaliza tudo isso, aí ela pergunta se a gente aceita o histórico dos pais. Aí, se você aceita tudo, o motivo pelo qual ela está sendo colocada a adoção, aí você aceita tudo e aí eles te mostram a foto. Essa é a primeira parte. Aí deixaram uma semana a gente para conhecer as crianças. Ela explicou. Ai, que frio na barriga! Essa semana é para que vocês comecem o trabalho de parto de vocês. Vocês precisam desse momento para refletir, para pensar, enfim, tudo isso. E aí a gente começou a comprar as coisas que precisava comprar, porque a gente já sabia que era menina. A gente já tinha feito um monte de coisa e a gente começou tudo de novo, porque não é, a gente colocou de 1 a 2, de repente vem realmente os 2. A gente já tinha as 2 caminhas, só que eles eram muito pequenininhos, então a gente precisava baixar os pés da cama. Aí começa aquela confusão, né? Comprar isso, comprar aquele carrinho, não sei o que, tudo. Cadeirinha de carro, porque ia trazer para casa. A gente não sabia quanto tempo ia demorar para trazer para casa. Enfim. Aí, quando a gente marcaram pra gente ir numa quinta-feira, a gente foi na quinta. E quando a gente chegou lá, a assistente social deu todas as informações, assim, de como a gente tinha que se comportar. A gente conheceu a diretora do abrigo. Lá ela passou pra gente todo o histórico deles de novo. Né, assim, só que mais breve, mais recente, né? Pra gente conhecer eles como eles estavam hoje. E aí ela falou, olha, vocês vão entrar no abrigo, vocês vão entrar no lugar onde eles estão, vocês vão ver várias crianças, se alguém perguntar quem vocês são, vocês falam que vocês são amigos, e a gente vai aproximar vocês da Isabela e do Ismael. E aí vocês vão poder brincar juntos, a gente vai encontrar uma maneira de vocês ficarem só os 4. Depois vocês voltam, dão um parecer de vocês, e se realmente for isso, aí a gente faz a parte de apresentar vocês oficialmente como pais. Aí a gente entrou nessa hora, assim, toda aquela emoção que eu pensei que eu ia sentir, eu não consegui. Porque eu tava muito preocupada com as outras crianças. Na hora me deu, assim, sabe, aquela sensação de que eu vou entrar e eles podem perceber que o Ismael é meu filho e a Isabela que eles são meus filhos. E eu não queria que eles se sentissem excluídos. É muito louco isso, um sentimento muito estranho que eu senti, mas assim, eu travei, sabe, assim, eu não consegui. Parecia que eu tava ali, tipo, pra conhecer o Ismael e a Isabela, sabe? Não, nem consegui, tipo, abraçar e sentir, porque eu tinha tanto medo de fazer as outras crianças sofrerem que eu travei e fiquei. E aí fiz o que tinha que fazer, mas com a certeza de que eram meus. Eles são a cara da família do meu marido, misturada com a minha, uma coisa incrível, como Deus faz tudo certinho. E aí a gente foi pra fora e a gente deu aceite. Quando a gente deu aceite, eles chamaram as crianças, vieram os 2, e aí a assistente social falou, olha, eu sou responsável por encontrar papais e mamães para crianças. Eu ouvi dizer que vocês querem muito um papai e uma mamãe. É verdade? E aí eles responderam, xi. E aí, porque é o si, né? Em espanhol, si, xi, eles fazem até hoje. E aí, a gente abraçou e aí começou a história. É muito louco esse momento, assim, a gente não imagina o que a gente vai sentir, como vai ser, realmente é um negócio do outro mundo. É muito difícil sem o apoio da família, mas graças a Deus eu tenho aqui na Costa Rica um grupo de amigos muito legal, brasileiros, e também alguns tipos que nos acolheram muito bem no país deles. E assim, eu sei que qualquer coisa que eu precisar eu posso contar. Eu tive um chá de bebê lindo, que foi feito assim, do dia que eu vi a foto das crianças até o dia, eu vi numa terça-feira, quarta-feira que eu vi a foto das crianças. No sábado eu tive um chá de bebê lindíssimo com minhas amigas e gente que eu não conhecia, apareceu para vir e contar. Então, tem gente que fala que tem aquela coisa, né, tipo, não é a mesma coisa que ter um filho biológico e tal, não sei o quê. Pra mim, eu acho que foi tão especial, que não posso dizer que foi alguma coisa
diferente, sabe? Para mim foi tudo tão perfeito. Parece que Deus vai colocando as pessoas certas na sua vida, parece que tudo vai se encaixando. Eu sou muito abençoada, muito grata. Eu agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades que eu tive. Sempre, sempre. Com as crianças, então, não tenho o que dizer. Então, eu sinto falta da família, é muito difícil. Minha mãe já esteve aqui, a gente passeou, conheceu as crianças, tudo. Tô esperando o resto da família, porque tô morrendo de saudades. Louca pra mostrar-los também. Porque eles estão... porque eles estão há 3 meses, né? Eles estão há 3 meses. 3 meses. Vai fazer. E como é que está sendo essa adaptação em casa? Quanto tempo durou a aproximação e agora a adaptação? Um dia? 5 dia dias de aproximação? 5 dias. Todo dia indo lá no mesmo horário? Isso. Aí buscava, aí eles fizeram algumas técnicas muito legais, inclusive que eu conto lá no canal do YouTube, que eles falam, fizeram a gente levar um ursinho de pelúcia com o nosso perfume para que eles dormissem esses dias, para eles se acostumando com o nosso cheiro. Foi uma porção de pequenos detalhezinhos que o Pani foi cuidando para que a gente tivesse realmente uma aproximação. Foi assim, super emocionante esses 5 dias, aconteceu de tudo, Isabela caiu, eu conto lá no canal também. Mas enfim, assim, aconteceu tudo. Isabela com um tamanho desse tamanho aqui na sala, se estabacou, tipo, sabe, assim, coisa que você fala, perdi, não vão deixar ficar comigo, acabou tudo. E chorava, desesperada. E aí, assistente social, não, Cláudia, fique em paz, bem-vinda à maternidade, assim mesmo, né? Mãe, é isso, é sofrer de vez em quando. Então, foram 5 dias, e aí a gente já trouxe para casa, numa segunda-feira, e aí a gente já tá com eles desde então. Na verdade, a gente tá como guardião deles, né? E a gente, acho que depois de 4 meses, a partir do 4º mês, a qualquer momento eles podem fazer o informe para dar início ao processo legal e passar eles pro nosso nome. Então, eu acredito que lá para fevereiro, março, a gente já começa aí com essa parte legal para transferi-los. Mas a adaptação aqui em casa está sendo ótima. Assim, a mulher, no meu caso, estou em casa direto, né? Enfim, com eles, toda mulher tem direito à licença maternidade, eu também tô, né, aqui. Mas eu também não trabalho, eu faço só as coisas que eu acabei de descobrir que é meu projeto. Mas, que já dá bastante trabalho, mas assim, é em casa. Então, tudo com eles, com eles, com eles. A parte que mais complica é que a gente sente muita dor no corpo e muito cansaço, porque, enfim, são 2 crianças que têm uma energia monstra, entende? E toda hora te chama e você tem que pegar no colo, e aí você tá com a mãozinha dada, aí um cai, você já faz assim, na hora que você faz assim, tipo, o seu braço já faz uma movimentação que você não tá acostumada, amanhã você tá toda ralada, toda lascada. Então, assim, o corpo fica... De verdade, eu parecia uma engrenagem velha de manhã para levantar. Eu demorava, assim, para conseguir ficar reta, porque eu tinha muita dor. Ainda tenho dores nos dedos da mão, não sei porquê, ainda tenho. Mas, assim, conversando com outras mães que adotaram, elas disseram que até o 3º mês isso passa. Então, já tá chegando o final do 2º mês, já tô entrando no 3º, eu acho que agora vai. É como se você estivesse se adaptando a uma nova ginástica da vida, a uma academia necessária. Mais ou menos isso. Mas você vai agradecer muito por esse momento. Vai sentir saudade. Eu tenho certeza disso, Tava falando hoje, até desses chororôs que eles fazem, as birrinhas, eu não querer comer, as fraldas. Gente, eu troquei 300 fraldas em um mês. Aí são capítulos, episódios à parte. A Mai também está numa fase semelhante à tua. A Mai, que é daqui de São Paulo, ela é coaching e ela está também numa fase bem bacana de aproximação, de adaptação já, na verdade, porque ela já está com a criança dela e parece que é tudo incrível lá. Ela tá com dor no braço, uma dor no braço absurda, muito colo. Qual que é a idade da tua, Mai? Cross Baby, adorei o nome! Já pode falar. E por falar no seu trabalho, no teu auxílio, nessa sua doação de amor, que também é muito legítima, fala um pouco pra gente desse teu projeto aqui no Brasil, sobre auxiliar tentantes. Como que funciona esse apoio? Como que as pessoas te acham? Como você auxilia? Conta pra gente também do perfil Acabei de Descobrir, que eu acho fascinante. Então,
noite, gente, que tá chegando agora. Boa noite, Oi. Pedro. Adoção no Cinema, que chegou, deu oi, e eu não consegui falar. Beijo pra todo mundo. Então, Lu, na verdade, quando eu fiz as fertilizações in vitro, eu comecei a gravar uns vídeos para meio que desabafar. Eu não falava que estava fazendo FIV, porque ainda não me sentia confortável, mas eu comecei a gravar os vídeos e explicar aquilo que eu estava vivendo. E aí, ó, tem uma pergunta, o Wagner quer fazer uma pergunta. No final a gente vai ter tempo, aí a gente abre. Tá, Wagner? Tá. Segura um pouquinho, que já já a gente parte. Enfim, e aí eu comecei a gravar esses vídeos, e aí eu comecei a ter muita gente conversando comigo, e aí eu comecei a perceber que o maior problema era que existiam clínicas mais em conta, as pessoas faziam nesse lugar e muitos negativos. E aí eu falei, não, eu quero fazer diferente, eu quero encontrar uma maneira das pessoas passarem por um preço mais acessível, fazer exames por valores mais acessíveis, mas em lugares top. E aí eu comecei a buscar, enlouquecidamente. Então, o lugar onde eu fiz o exame, por exemplo, o laboratório que eu fiz os exames de trombofilia, eu gostei muito. E é um laboratório especializado em diagnóstico de infertilidade. Então, eu fui conversar com eles. Então, hoje a gente tem uma tabela especial que eu acabei de descobrir. Então, por exemplo, um exame de Zika qualquer lugar, 230, 300 reais, tem até R$1.000 no exame de Zika. Lá, elas pagam 160 com um cupom de desconto da Olha, Acabei de quase Descobrir. uma clínica popular. Você conseguiu um convênio mais popular. Exatamente. Então, aí eu tenho médico de reprodução humana, tenho urologista, tem nutróloga, tem psicólogo, que é excelente, acompanha meu marido, inclusive, com ele foi super fácil conseguir o apoio, porque, enfim, eu já conhecia a nossa história. E, enfim, esses são vários profissionais que, de alguma maneira, decidem topam, né, fazer pra gente um valor mais acessível. Para as meninas, eu acabei de descobrir. O grupo já está com quase 6 meninas, tem 2 anos, né, de grupo. 6.000 meninas. 6.000 meninas, Você falou 6 meninas? Eu falei, não, 6.000 meninas. Isso, 6.000 meninas, é um grupo grande já. Mas eu também não atendo só as meninas que estão dentro do grupo, né? Tem outras meninas que estão fora e que me descobrem pelo meu zap, descobrem meu Face, enfim, e vem conversar. E aí eu dou todo o apoio. Não é só essa questão também dos descontos. Quando alguém tem alguma dúvida, eu estou disposta a responder, se eu souber responder com o maior carinho. Às vezes tem gente que vem só para chorar e pedir colo, e eu dou porque eu sei exatamente o que é a dor dessa mulher. Então, grande parte, na verdade, dos atendimentos que eu faço, eu converso em média com 60, 70 mulheres por dia. Grande parte desse atendimento que eu faço é realmente para acolher, porque é muito difícil. Tipo, eu não tô aguentando mais, eu tô me sentindo muito mal, eu sou oca, eu escuto coisas muito pesadas, muito tristes, mas eu tô muito, muito disposta a mostrar que não tem nada de oco aí, que eu tenho um coração cheio de amor e uma vontade incrível de ser mãe. E aí acabo direcionando para outras maneiras, a ovorecepção, a adoção, enfim. Eu faço o que dá para fazer. Para me encontrar, é só procurar o meu perfil no Face, que é Cláudia Migliaccio, ou o canal do YouTube, que eu acabei de descobrir, FIV, F-I-V, que é Fertilização in Vitro e Seus Segredos. Lá no canal eu faço toda segunda-feira vídeo sobre fertilização e toda quarta-feira sobre adoção. Então eu conto uma história, estou contando a parte da adaptação, tudo isso que a gente está conversando, tem um monte de detalhes lá, da adoção também. E é isso, assim, eu tenho lutado muito pelas meninas, agora eu tô um pouco parada na questão de trazer mais apoiadores, porque eu tô esperando realmente passar essa fase de adaptação com as crianças, mas logo, logo eu volto com tudo para trazer mais gente pro projeto, se Deus quiser. Olha, eu realmente, Cláudia, fico assim, eu tiro meu chapéu para você, porque eu acho que isso que você faz, sabe, de compartilhar, de ter essa generosidade, de ainda acolher todo mundo, passando por essa fase incrível que você está passando, de turbulência, de adaptação também, e ter esse tempo, sabe? É admirável. Isso, Magda do perfil Mãe Atual Oficial, acabou de entrar. É também sobre fertilização, mas na verdade foram 2 fertilizações que não tiveram sucesso, e ela partiu para adoção na Costa Rica. E ela estava contando pra gente a
Mas ela hoje auxilia tentantes aqui no Brasil. Então, se você conhecer pessoas que hoje estão nesse momento de tentar engravidar de uma forma através da FIV, procurem a Cláudia Migliato, procurem o perfil dela no YouTube, que é Acabei de Descobrir, e que tem histórias incríveis. Inclusive, eu tenho visto algumas coisas da Cláudia com relação à criação dos filhos, e que eu achei, assim, algo muito particular para ela ficar sendo mãe de primeira viagem, sabe? Sozinha, lidar com todos esses desafios. É muito bonito. Hoje a gente não vai conseguir falar desse teu momento. Estou aprendendo dia a dia a ser mãe, mas um dia eu quero voltar aqui com você no canal para você me contar mais desse momento, tá? E agora eu quero abrir um pouco para perguntas, as pessoas devem estar aí. O Wagner já pediu para fazer uma pergunta. Então, Wagner, faça a sua pergunta sobre adoção. Enquanto isso, compartilhando aqui algumas pessoas que já tentaram também. A Josi falou que tentou e que realmente é muito dolorido. A Denise do canal Adoção no Cinema também já tentou e disse que é uma situação muito difícil. Outras pessoas elogiaram seu colo, falaram que seu colo realmente faz uma diferença na vida delas. Acredito que seja alguém que você já tenha atendido. Olha aqui, a Chay Almeida. Tentei engravidar 10 anos e infelizmente descobri que tenho endometriose profunda. Infelizmente descobri muito tarde. Agora quero tentar a adoção de uma criança. Quero tentar adotar, né? Ela botou adiantar, mas deve ser... Claro. Eu posso falar uma coisa pra ela, Lu? Para ela e para todas as tentantes que ainda estão se encontrando na adoção. Eu queria dizer para vocês uma coisa, gente. Acreditem em Deus. Acredite muito. Nada é por acaso, de verdade mesmo. Eu fui tentante também, tive os meus receios em relação à adoção. Na hora H mesmo, quando eu fui começar o processo, você fica meio tipo, ai meu Deus, será que é isso? Né? Quando você faz o curso, você começa a ver que não é só ir lá buscar uma criança, tem sociedade, tem uma porção de coisas. Mas eu queria dizer para todo mundo que quando vocês tiverem o filho de vocês dentro de casa, vocês vão ter a certeza de que era aquilo que tinha que acontecer. Em relação às pessoas que estão esperando muito tempo, uma outra coisa que eu tenho que dizer, esperem o tempo que for. Eu vou dizer para vocês uma coisa do fundo do meu coração. Se eu tivesse que esperar 10 anos para ter Isabela e Ismael na minha casa, eu esperaria. Mais 10, mais 20, mais 30. Depois que eu conheci os meus filhos, eu tenho toda a certeza do mundo de que eles são meus. É uma coisa, assim, impressionante, é um amor maior do mundo. Então, assim, não tenham medo. Se bater no coração de vocês, eu quero adotar uma criança, não pense que você está fazendo isso porque você não pode ser mãe biológica. O que importa é que você pode ser mãe. E mãe é mãe aqui, em qualquer situação. Tem muitas mães biológicas que nunca adotaram seus filhos de verdade, como mães biológicas que são. E eu posso dizer para vocês, gente, eu tenho 3 meses de convivência com os meus filhos. Se eu tiver que dar minha vida por eles, eu dou. 3 meses. Eu dou minha vida por eles. Agora, se for o sofrimento deles e o meu, que seja o meu. Então, não tenham medo, acreditem, mas acreditem mesmo que o que é seu e Deus vai cuidar de absolutamente tudo. Não tem demora. Tem a pessoa perfeita, a criança perfeita para você. É só isso. Eu queria falar, porque eu sei que a gente fica numa situação tão difícil, Lu. Enfim, e é lindo demais. Os pimpolhos aqui correndo, a casa bagunçada, é loucura, mas é muito bom, é muito bom. Faz parte do pacote que a gente imagina. A gente está aqui super emocionada. Tem um monte de gente falando, pessoas que te conhecem, pessoas que me conhecem. A Magna já falou que uma outra amiga também fez a fertilização e engravidou de trigêmeos. E realmente, esse amor que você diz que brotou dentro de você em apenas 3 meses é só o começo. Porque diz que não tem, é um caminho que não tem volta, sabe? O amor ele só tende a crescer. Às vezes é inexplicável dizer isso. Claro que tem pessoas e pessoas. Às vezes o amor ele acontece naquele momento que você olha para a criança. Às vezes não. Mas isso não é regra. Aí você vai convivendo, o amor vai aumentando. Assim quando nasce uma criança. Muitas mulheres têm depressão pós-parto. Às vezes não consegue nem olhar para o filho. E aí, aos poucos, o amamentar, o dia a dia, até mesmo trocar de fralda, um dia sente falta. Sem dúvida. E eu posso dizer que é isso mesmo, Lu. Assim, a gente, quando você recebe a criança,
Você ama porque você esperou por isso. Você amava um sonho seu de ser mãe. Você amava uma criança que você não conhecia. Mas ainda não é necessariamente aquela criança. Mas é muito rápido, tudo vai acontecendo de uma maneira. E eu posso dizer para vocês, assim, em 3 meses, eu não sei o que eu seria sem eles. Eu não sei o que seria sem eles. Eu não sei se alguém viesse aqui e me tirasse meus filhos da minha casa. Eu acho que eu não saberia mais viver normal. Sabe, assim, não tem mais... Hoje eu sou uma pessoa, as pessoas me falam toda hora nos vídeos, ai, você parece plena, você tem mais sorriso. Eu sempre fui sorridente. Nunca ninguém pode dizer que eu não sou sorridente. Eu sempre fui sorridente. Mas eu acho que hoje meu sorriso é solto, sabe? Assim, eu sou completa, eu sou mãe, sabe? Eu tenho Isabela, eu tenho Ismael, meu marido que eu amo, minha família é perfeita. Enfim, eu tenho certeza que ainda vão vir muitos desafios, mas, enfim, eu sou a mãe. Eu tenho a Isabela, eu tenho o Ismael, eu tenho minha família na minha casa aqui agora, sabe? Se eu subir lá, vai estar no quarto, sabe? E eu acho isso sensacional. Ah, sensacional é você. Tem um monte de pessoas aqui falando. A Tamiri está dizendo que ela fez 10 cirurgias para endometriose e sem uma trompa ela conseguiu, na primeira tentativa dela de inseminação, engravidar e foi graças... Você fez parte dessa história, ela está falando aqui. Teve gente que já falou, olha, eu precisava ouvir o que você disse hoje aqui, muito obrigada. Tivemos aqui depoimentos lindíssimos também. Cláudia, para nós, assim, está sendo uma honra ter você aqui falando de tudo isso. Eu acho que o Wagner, que entrou aquela hora, acabou saindo porque ele não fez mais a pergunta, peço desculpas, mas é que às vezes a gente está no meio de um assunto, não dá para cortar, né? Você estava falando da sua experiência, e aí se partisse, de repente... Então, a gente tem que sempre estipular, assim, quer fazer uma pergunta, deixa sempre mais para o finalzinho, ou então escreve a pergunta e deixa para ver o momento certo da gente respondê-la. Porque a gente está aqui, a gente está olhando o que está acontecendo, é que nem sempre dá para parar, para falar com quem entra, com quem sai, ou até mesmo com quem quer responder, né? Mas sempre que dá, a gente vai ouvir, vai dar um feedback para vocês, é que na hora não dava. Estava aqui ouvindo você. Bom, mas ele vai entender. Desculpa, Wagner. Eu me empolgo também. E, gente, a gente ainda tem aí uns 5 minutinhos finais. Cláudia, se você quiser fazer alguma consideração, quiser falar alguma coisa que você talvez não tenha dito porque não fiz a pergunta, ou se alguém também quiser fazer pergunta, fica à vontade. Ai, não sei, gente. Eu queria ver o que o pessoal quer saber, assim. Uma coisa importante é que muita gente acha que eu adotei no Brasil, adotei na Costa Rica estando no Brasil. E não. Eu sou residente aqui da Costa Rica. Eu vim pra cá e moro aqui, tenho a documentação. Então, quando eu postei um vídeo de adoção na Costa Rica e tudo, muita gente veio me procurar e falar, nossa, mas como é que você fez isso? Foi rápido de sair. E, na verdade, não, eu tenho que morar aqui, né, para conseguir dessa maneira. Senão, tem uma situação legal, né? Isso, senão é uma adoção nacional mesmo. Isso, exatamente. A gente tem um visto, a gente não é expatriado, a gente veio com um contrato tico mesmo, né, de pessoas da Costa Rica. Então, é como se a gente fosse residente, como se a gente fosse não, né? A gente é residente da Costa Rica, então a gente foi tratado como cidadão da Costa Rica. Então, não tem como você fazer uma adoção nesse mesmo ritmo que o nosso e escolher o perfil das crianças como a gente pôde escolher, estando, por exemplo, no Brasil ou em outro país. Só vai para outros países as crianças que não são adotadas dentro do país. São grupos de irmãos, crianças mais velhas, que infelizmente em todo o país isso acontece, né? Na Costa Rica não é diferente. Mas a parte boa de tudo isso é que a Costa Rica tem só 30 crianças ali paradas para adoção. Enfim, é muito pouco, Olha, né? é muito bom. Eu queria mandar um beijo pro Dr. Luba, apoiador do Acabei de Descobrir. Ele falou, oi, Cláudia. Bacana, seja bem-vindo ao canal da adoção. Tô falando dos meus pimpolhos. E diz pra gente, qual que é a tua pretensão? Assim, existe um período que você vai ficar morando aí? Como que é? Você pretende falar, Lu, eu vou enquanto tá dando certo, depois de uma certa idade, eu quero levar meus filhos para viverem no meu país? E como que é essa coisa do idioma? Você só fala com eles em espanhol ou já começa a falar em português para eles irem se acostumando? Porque parece que não, né?
Eu já fiz aulas de espanhol, já fui viajar para fora, e é outro accent. Então, assim, você ouve, parece que tem muita dificuldade com a velocidade, e quem é de lá e vem para cá, a gente fala muito rápido para eles. Então, como que é isso? Os seus filhos? Então, a gente, em relação a voltar para o Brasil, a gente não sabe, né? A empresa que meu marido trabalha é uma empresa que tem no mundo inteiro, então pode aparecer uma oportunidade na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil de novo. Não dá para saber, né? A gente gosta muito de morar na Costa Rica. A Costa Rica marcou meu coração, assim, profundamente. Enfim, eu tenho 2 filhos ticos, né? Ticos, né? Como eles se chamam aqui, que são as pessoas nativos da Costa Rica. E para mim, assim, depois de tudo que aconteceu, Lu, eu vou te ser bem honesta. Hoje eu consigo sentir a presença de Deus na minha vida de uma maneira muito plena, muito completa. O que aconteceu na minha vida foi um grande milagre. Sair do Brasil, vir parar na Costa Rica, adotar um casal de gêmeos. Assim, sabe? Tudo tão perfeito. Então, perfeito. Eu cansei dessa vida de controlar, dessa vida de querer controlar alguma coisa, sabe? Se Deus quiser me mandar para o Brasil de volta, eu vou ficar muito feliz, obviamente, porque eu amo meu país. Mas se Deus decidir me mandar para qualquer outro lugar, eu vou também. Desde que minha família esteja ali, toda junta, eu entrego nas mãos dele a minha força de trabalho, porque eu estou aqui para lutar pelas meninas que estão tentando engravidar. Também tenho dado apoio para pessoas que estão no processo de adoção, elas me chamam, perguntam, porque eu participei do processo de adoção no Brasil durante praticamente todo o processo. Eu tive no Brasil, né? Primeira vez que eu entrei. Então, muita gente vem me perguntar, hoje mesmo eu respondi com umas 3 pessoas, porque acompanham o canal do YouTube e aí vem perguntar, né, no privado. Então, eu já entreguei para Deus mesmo e falo, seja o que Deus quiser. E você tinha falado outra coisa, que era a língua, o idioma. Eu comecei falando espanhol com eles e agora eu falo português já 100% e eles já falam português também. Assim, eles não falam muito, né? Eles estão aprendendo, não falam português. Não, eles estão sendo ainda, eles estão aprendendo o significado, mas eu acho muito interessante, porque isso acontece com uma amiga minha que mora fora, mora nos Estados Unidos, e eu percebo que o pequenininho dela fala perfeitamente português. Mas, óbvio, quando for para a escola, vai falar o inglês, porque é a língua do país, claro, né? E ela não pretende voltar para o Brasil, mas eu acho bonito isso, sabe? Manter os 2 idiomas como algo que se conversa dentro e fora de casa perfeitamente. Que criança aprende rápido, né? Aqui, demais, demais. Aqui em casa, por exemplo, no começo, quando eu ia dar uma bronca, chamar atenção e tal, aí eu chamava em espanhol e depois falava em português. Hoje é direto em português. Né? Eu fazia isso porque eles estavam muito pouco tempo, né? E você sabe, você acompanha meu canal do YouTube, eu sou uma mãe bem... Então, eu tenho 3 minutinhos. Eu tenho 3 minutinhos que eu queria pedir para você contar o episódio dos brinquedos que quebram. Tenta fazer uma coisa bem resumida, porque eu achei tão específico, ao mesmo tempo muito plural, porque eu acho que o teu exemplo, ele se enquadra em vários perfeitos exemplos de criança, sabe? Então, fala um pouquinho, 3 minutinhos, é rapidinho. Tá. Bom, toda criança quebra tudo, né? Eles não têm cuidado, eles são pequenininhos, no meu caso, alguns podem fazer isso por birra, etc. E aqui em casa, tudo eu trabalho com o conceito da consequência. Você fez, tem uma consequência, né? Brinquedo quebra, eu tento consertar, porque eu quero que eles entendam que também não é assim, jogar no lixo e acabou. Né? Tem seu valor, então que pena que aconteceu isso. Vamos tentar, então, resolver essa questão. Vamos colocar o nariz no porquinho. Puxa, ele não ficou tão bonito, mas não tem problema, ele continua sendo o nosso porquinho. Né? Então, a gente tem que cuidar dele, porque senão depois vai cair de novo. Aconteceu agora mesmo, esses dias, com um diacho de um patinho que o nariz caiu de novo, mas tudo bem. E aí já pediram para eu colar, só que não deu. E aí, quando não dá para resolver a questão do brinquedo, eu tento, eu mostro que eu estou preocupada com aquilo, que aquilo tem o seu valor, né? Falo, puxa, que triste. E aí eu começo a fazer todo um trabalho de conscientização deles da consequência do que eles fizeram. Olha, vocês jogaram no chão e agora a gente não pode mais brincar. Porque tá perigoso, ou porque a boneca tá sem braço, o que é que seja, né? Eu explico o que tá acontecendo. Então, a gente vai ter que se despedir desse brinquedo. E aí, eu pego a mãozinha dos 2, aí quem quebrou carrega, né? Eu brinco com meu marido, carregar o morto hoje pra lixeira. Porque parece um funeral, né? Do jeito que eu faço. Mas tem que entender. Pois é, menina. Não importa, né? Assim, vai acabar. Você não toma conta, então vai acabar.
leve, mas assim, carrega o bonequinho, vamos entregar ele pro lixo, né? Eu falo que a gente vai levar ele pro finzinho dele, acabou aqui. E aí a gente coloca no lixo, a gente despede, faz tchau e tal, fecha a lixeirinha. Lixão, né? E é um lixão que eu tenho bem grandão lá na frente. E aí a gente faz tchau e tal. Eu faço que tô muito triste, né? Obviamente, porque foi um brinquedo que a gente perdeu. E aí a gente volta para casa. E normalmente quando a gente vai sair com o carro, eles falam, né? Aquilo ali, o sapo foi embora, mami. Pois é, né? A gente podia ter cuidado dele melhor. E eu achei que depois disso as coisas começaram a melhorar nesse sentido, porque eles sentiram assim, putz, sumiu meu brinquedo. Porque se a gente some com eles e não faz um ritual, a sensação que dá é de que sumiu por sumir. Sim. Não, entendeu? Foi marcado por uma sensação, tipo, que não é muito legal. Perdi. Eles acabaram entendendo que ali aconteceu uma perda, e uma perda que eles também têm uma certa parcela de responsabilidade. Exatamente. Bom, Cláudia, infelizmente eu tenho que encerrar, mas antes de qualquer coisa, eu quero muito te agradecer. Gratidão, mais uma vez, por estar aqui no canal da Adoção. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes na nossa live hoje. E também quero convidá-los para assistir a live de amanhã. Amanhã nós teremos uma convidada que é do Recife. Olha que história interessante, Cláudia. Ela já era casada, tinha o filho dela, biológico, e ela decidiu adotar mais 3 irmãos. Então hoje eles vivem em 6. Então ela vai contar essa experiência dela de aproximação, quando você já tem um filho biológico e adota mais crianças. Como que é? Será que tem ciúme? Será que não tem? Será que é fácil lidar com todos esses tipos de amores? E o maridão, como é que se sentiu nessas... Então a gente vai conversar amanhã sobre isso, amanhã às 8 da noite aqui no canal da Adoção. Então vocês aí tentantes, já realizadas, já são mães por vias naturais e que se porventura pensarem, e se eu adotasse, como é que seria? Agora eu que já tenho meus filhos naturais, será? Será que eu embarco nessa? Será que eu vou ter muita dificuldade? Então, amanhã a gente vai sentar com a Marisa, que ela tem o perfil mãe de 4 filhos, e vai estar aqui com a gente, falando um pouco dessa experiência dela. E na outra semana, já antecipando para você que está aqui seguindo o canal da Adoção, eu terei 2 convidadas. Uma é a doutora Pilar Blanco. Ela vai falar de todas aquelas listas chatinhas que tem quando a gente vai preencher lá no fórum. Não tem aqueles formulários, doença tratável, leve, média, grave. É uma deficiência média, leve, grave. É um sintoma psicológico, embora ela não seja psiquiatra. A live já está quase terminando, eu vou correr aqui. Ela vai falar do entendimento dela enquanto pediatra imunologista. E também falaremos de adoção interracial. Não necessariamente um casal branco que adota criança negra, mas às vezes um casal que adota uma criança que pode ser de outro país, que pode ter uma outra característica física. Então vem, acompanhe o canal, siga a gente nas redes sociais.